Bom, o Caio Junqueira tem uma apuração sobre a campanha petista. É que Lula e economistas ligados ao candidato estão defendendo margem para a meta de superávit. Isso não é economês de jeito nenhum, é super importante. Conta, Caio. Vamos lá, Mona Lisa. Economistas aí ligados à campanha do Lula têm debatido, diversos modelos aí para uma nova âncora fiscal. Um dos quais baseado em metas de superávit que contenham uma banda, de modo que elas possam variar essas metas a depender do contexto econômico nacional e internacional. Retomando, ontem, no jantar com empresários do Grupo Esfera, na noite dessa terça-feira aqui em São Paulo, o Lula defendeu o fim da atual âncora fiscal, que é baseado, todos sabemos, em um teto de gastos, e falou de um retorno a um regime de superávites fiscais, tal qual vigorou durante seus governos. Mas economistas ali ligados à campanha têm avaliado a possibilidade, sim, de um regime de superávit, mas com uma banda, Como que funciona isso? Vou tentar explicar aqui, Mona Lisa. Quando a economia está menos aquecida, se aproveita para fazer um superávit menor ou mesmo um déficit para tentar aquecer a economia. E se a economia estiver mais aquecida, você faz aí um superávit maior ou um déficit menor. Ou seja, você põe uma meta de um superávit que pode variar um percentual para cima ou para baixo. Eu fui resgatar aqui, no dia 22 de agosto, nós mostramos aqui no Jornal da CNN que a campanha debatia, a campanha do Lula, os economistas da campanha, pelo menos 3 possíveis novas regras fiscais para substituir o teto de gastos. O superávit estava nesse rol, E os debates evoluíram para uma variação dessa regra de superávit com essa imposição de uma banda, Conforme a gente está trazendo aqui. Mas vamos lembrar também, não tem nada descartado. Quando você conversa ali com a campanha do Lula, com os economistas, a avaliação é de que será necessário analisar também o contexto político, Principalmente a configuração do novo Congresso para que o modelo seja definido. E também não está descartado uma combinação de regras, Menciona-se, por exemplo, combinar uma regra de superávit com banda com uma regra que controla o gasto, Essa a gente trouxe também no dia 22 de agosto. O que seria isso? Uma regra que cria um espaço para que o valor evolua além da inflação, sendo limitado ali ao crescimento do PIB para não aumentar o tamanho do Estado na economia. A grande novidade é essa formatação, mas, como eu disse, nada está descartado. Mas é só uma evolução de uma das possibilidades que nós trouxemos aqui no dia 22 de agosto. Ótimo, Caio. O Naka está aqui para nos ajudar. Naka, explica para a gente o que pode ser entendido com o que seria, então, essa volta ao passado. Também traduzindo o economês para todos nós, por favor. Boa noite, Moana. Boa noite, Seria querido. uma volta ao passado porque exatamente este modelo, com algumas alterações, é citado aí pelos economistas, conforme o Caio nos trouxe. A grande discussão sobre tudo isso, Moana, acho que é importante observar e ter isso em mente. As nossas contas públicas do governo brasileiro têm um problema. A gente gasta mais, a gente como sociedade gasta mais do que se arrecada. Para tentar controlar isso, criam-se âncoras fiscais. A gente usou por muito tempo esta meta de superávit, que é uma maneira, como se fosse na conta corrente, sobrar um dinheiro no fim do mês ou no fim do ano para pagar juros da dívida. Isto é meta de superávit. A outra possibilidade que está sendo adotada e está sendo usada até agora é um teto de gastos. Você limita o quanto vai gastar. As duas têm o mesmo objetivo: ter dinheiro para pagar a dívida e tentar controlar a dívida, exatamente, Exato. Melhorar as contas públicas. A gente preparou duas telas com as diferenças destes dois modelos, Mona. Então a gente tem aqui à esquerda o teto de gastos, que é literalmente um limite em reais para as despesas e que só cresce conforme a inflação do ano anterior. O grande objetivo é impedir uma alta descontrolada dos gastos. A outra possibilidade, o superávit fiscal, é uma meta de saldo, de sobra no caixa do governo, para ter dinheiro para pagar o juro da dívida pública. Este é o racional e é o grande modelo de funcionamento. Na próxima tela a gente tem alguns pontos, prós e contras desses dois modelos. Ótimo. No teto de gasto, a despesa só aumenta conforme a inflação.
Está ali escrito na Constituição. No superávit primário, quando a economia cresce, a arrecadação cresce, você pode aumentar a despesa. Aqui está o problema no modelo usado até então pelo Brasil. Quando a arrecadação cresceu, o governo fez novos gastos permanentes. Sim. E aí nunca mais conseguiu cortar estes gastos. Outra diferença. Furou o teto várias vezes. Exatamente. Né? 4 vezes ou 5, se eu não me engano. Outra diferença, neste modelo de teto, você tem pouco espaço para gastar mais quando a economia está fria, ou seja, você tem pouco espaço para gastos anticíclico, para ir contra a maré. Já no superávit primário, você tem uma lógica pró-cíclica. Quando a economia cresce, você tem mais espaço para gastar. Então, o governo acaba acelerando esta bola de neve. Por fim, o teto de gastos sofreu muita pressão do mundo político, principalmente nos últimos meses, quando a arrecadação cresceu muito, o pessoal em Brasília dizia, pô, tá cheio de dinheiro aí, vamos gastar mais. Só que o teto não permite, então teve muita pressão política. E no caso do superávit, mesmo com a adoção do superávit por muitos anos, mais de uma década, isso não impediu a deterioração das contas públicas. Como tudo na economia, Mona, é sofisticado, é complexo, claro. Não há solução fácil e não dá para dizer que um é melhor que o outro necessariamente, é muito complexo, mas o fato é, precisamos de uma âncora. O que é ótimo é saber que essa informação você está vendo em primeira mão aqui na apuração do Caio, na explicação do NACA também. Vai estar tudo também lá no nosso site, claro, para vocês entenderem o que está sendo discutido e até colocado, né, para os empresários agora ali no coração da campanha petista. Muito obrigada, NACA.